A Tia está aqui mais uma vez para mais uma aula. E antes de nós começarmos a nossa aula de hoje, quero dizer a todos vocês que a Tia está com bastante saudades e que vocês continuem em casa se cuidando, tá certo? Vamos lá para a nossa segunda aula da semana, que é a aula de matemática. Iremos falar sobre as operações com números fracionários. Na nossa última aula, nós já vimos uma parte sobre fração e justamente a comparação e a sua equivalência. E hoje vamos ver justamente as operações com essas frações, como a gente pode realizar as operações que apresentam adição, subtração, multiplicação e divisão com fração, tá certo? Então vamos lá. O nosso primeiro exemplo é o mais simples que tem, que é justamente o de adição. Quando nós temos duas frações que estão ali somando, estão adicionando, bem fácil, bem simples de fazer. Quando eu tenho duas frações que apresentam o mesmo denominador, que o meu denominador vocês sabem que é justamente o número 6. Então eu tenho 2 sextos mais 3 sextos. Eu percebo que eu tenho o mesmo denominador, só repito o meu denominador. Quando eu tenho justamente o meu numerador, são diferentes um do outro, é apenas somar. 2 mais 3, 5. Então o que acontece? O meu resultado é justamente 5 sextos. Primeiro eu somo o meu numerador e repito o meu denominador. Então eu tenho justamente 5 sextos. Na adição com fração funciona dessa forma, tá certo? Eu só somo o numerador e repito o meu denominador. Como é que eu posso perceber isto dentro da minha figura? Simples. Eu tenho justamente 2 sextos. 2 sextos. Percebo que aqui a minha figura está cortada em 6 partes iguais e eu tenho apenas 2 sextos mais 3 sextos. Da mesma forma, minha figura apresenta 6 partes iguais, que é meu denominador, e tenho 3 sextos, 3 inteiros, tá certo? Igual justamente a 5 sextos. Então, eu vou lá e elimino ou pinto o meu 5 sextos. A figura também está cortada em 6 partes iguais, desculpa. E eu tenho justamente 5 sextos. Então, irei fazer o quê? Somar o meu numerador, os dois números que estão acima, e repetir o meu denominador, que é o número 6, que são as partes iguais da minha fração, tá certo? Funciona assim a adição. Na subtração, só muda o quê? Justamente o sinal. Ao invés de eu somar, eu irei subtrair, tá certo? Então, eu repito o meu denominador e subtraio o meu dois numeradores. 3 sextos menos 2 sextos. 3 menos 2, 1. Então, eu repito a minha face, que é justamente o número 6. Então, aqui eu tenho 3 sextos menos 2 sextos igual a 1 sexto. Então, o que acontece? Dentro da subtração, eu irei apenas subtrair o meu numerador e repetir o meu denominador, tá certo? Dentro da figura, eu apresento apenas uma única figura. Perceba que vocês têm apenas uma figura e essa figura está dividida, está partida em 6 partes iguais, porque o meu denominador é 6. Então, eu vou justamente colocar como eu tenho justamente 3 sextos menos 2 sextos. Apenas elimino. Então, o que acontece? Eu fiquei justamente com 2 sextos, que é aqui onde está a minha fração, igual a 1 sexto. Então, apenas elimino 1 sexto, tá certo? Vocês irão perceber justamente, na verdade, eu elimino 2, não é isso? Eu tenho 3 sextos menos 2 sextos igual a 1 sexto. Vai ficar apenas 1, tá certo? Para que vocês não fiquem em dúvida. Resumindo, dentro da subtração, eu irei subtrair o meu numerador, um com o outro. E o meu denominador eu vou repetir, tá certo?
3 sextos menos 2 sextos igual a 1 sexto. 3 menos 2, 1. 6, repito, que é o meu denominador. Dentro da figura, eu vou justamente representar as minhas partes. As minhas partes iguais são 6. Fiz a minha figura. E eu tenho justamente na minha primeira parte, da minha primeira fração, são 3 sextos. Então, eu coloco, pinto os meus 3 sextos e vou subtrair 2 sextos, eliminando 2 sextos. Duas partes da minha figura e terei apenas 1 sexto, tá certo? Então, vocês irão perceber que dentro da adição e da subtração, em relação às operações com fração, é apenas somar, subtrair o numerador e terei justamente o meu resultado. Dentro da multiplicação, é necessário que eu multiplique tanto o numerador quanto o meu denominador, tá certo? Eu tenho 2 multiplicado por 1, 2. Eu tenho 5 multiplicado por 3, 15. Então, terei justamente 2 15avos. Vocês sabem que quando o resultado, o meu denominador, passa do número 10, é necessário acrescentar a palavra avos. Então, eu tenho 2 15avos. Dentro da multiplicação com fração, eu terei que multiplicar tanto o meu numerador quanto o meu denominador, tá certo? Numerador com numerador, denominador com denominador, ok? Funciona dessa forma a questão da fração com multiplicação. Por último, nós temos a divisão. Dentro da divisão, eu tenho aqui as duas frações, 5 por 2 dividido por 3 por 4. Igual a quanto? Eu primeiro vou utilizar a multiplicação, certo? Dentro da divisão, é necessário que eu utilize a multiplicação para eu encontrar o meu resultado final. Então, 5 sobre 2, repito, multiplicado por, ao invés de eu colocar 3 sobre 4, eu vou colocar 4 sobre 3, certo? E agora eu posso multiplicar, ok? 5 multiplicado por 4, 20. 2 multiplicado por 3, 6. Então, eu tenho 26. Funciona dessa forma a divisão. A divisão eu tenho as duas frações dividindo, igual as minhas duas frações. A minha primeira continua do mesmo jeito. Multiplicado pela minha segunda fração, que eu irei mudar a ordem, tá certo? Ao invés do numerador vir como numerador, ele vai vir como denominador e o denominador vai vir como numerador. A partir desse momento, eu multiplico os meus 2 numeradores e os meus 2 denominadores. Multiplico e encontro o meu resultado, 26. A divisão funciona dessa forma, a multiplicação de outra forma. A adição e a subtração são semelhantes, mas diferem em relação ao quê? Ao sinal, justamente. Você, ao invés de somar, você vai subtrair. Ao invés de subtrair, você irá somar. Dentro da multiplicação é necessário que eu multiplique tanto o meu numerador quanto o meu denominador. Dentro da divisão, primeiramente, perceba a divisão, logo em seguida a multiplicação e o meu resultado, tá certo, crianças? Para encerrar nossa aula de hoje, a atividade de vocês está no livro, as páginas são 92 e 93, livro de reforço, páginas 132 e 133, livro de oficina de negócios 25, 26 e 27 e, por último, livro de tabuada, página 42. Então, por aqui só, aqui encerra a nossa aula sobre operações com números fracionários. Vocês irão perceber que se utiliza tanto da adição, subtração, multiplicação e divisão dentro das operações com números fracionários, tá certo, crianças? Espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem com Deus e até a próxima.